Ah, o Nintendo Switch! Esse console aqui da Nintendo que conquistou corações no mundo inteiro e ainda conquista, porque até lançarem o sucessor dele, esse vai ser o console vigente que nós temos por aqui. O Nintendo Switch provavelmente é um dos consoles assim mais inovadores que a gente teve, né, nos últimos anos. A Nintendo trouxe sempre ferramentas fantásticas, né? O Nintendo DS com as duas telas, o Game Boy foi um fenômeno na sua época, né? Mas esse cara aqui tem essa ideia de trazer portabilidade com um possível videogame de mesa também, realmente é algo incrível. Mas algo bem controverso, diferente do sucesso do Switch, que é uma certeza, é como os jogos Pokémon funcionam dentro dessa plataforma. Eles são um pouco controversos, porque algumas pessoas acreditam que os jogos Pokémon de Switch são os piores já feitos, né? Acredita que os de Game Boy, Game Boy Advance, DS, 3DS são muito superiores. Qualidade gráfica, história, narrativa, até design, né? Dos monstrinhos, né? Assim como falava na TV Globinho, é bem superior. Mas eu já trouxe vídeos aqui no canal explicando que eu não concordo 100% com isso, né? Se a gente para analisar, o Nintendo Switch, ele é assim, no geral, o console que mais vendeu jogos de Pokémon. Pela quantidade de jogos que eles têm, vendas e tudo mais, né? Os jogos de Switch são um sucesso. Principalmente se a gente parar para analisar os da franquia principal, que eles já estão quase, assim, estão chegando, querendo chegar perto do primeiro lugar, que é o Red e o Blue, né, que a gente teve, que são os primogênitos da história Pokémon, né? Bom, mas e aí? Você talvez esteja muito confuso e ouvindo muito feedback por toda a internet, né? E as pessoas devem falar bastante: ah, esse jogo de Pokémon é ruim. Ah, esse jogo gráfico não é legal. Ah, esse jogo aí é igual o antecessor dele. Ah, esse jogo aí, o sistema de captura não é legal. Ah, esse daí tem um problema. Isso aqui tem que... O que eu vou fazer no vídeo de hoje? Hoje eu vou separar, deixar meu Switch um pouquinho de lado e focar nisso aqui. Basicamente, nós temos 5 jogos de Pokémon bem interessantes para recomendar para você que talvez queira começar no Nintendo Switch e está procurando um desses joguinhos para começar. Eu passei por essa experiência em 2023, já em janeiro, eu comecei com o meu primeiro jogo Pokémon e aí nesse meio tempo até os dias de hoje, eu pude experienciar toda a coletânea dos jogos da franquia principal do Pokémon que nós temos no Nintendo Switch e no vídeo de hoje eu vou explicar por qual desses jogos aqui é o melhor para você começar no Nintendo Switch, né? E eu não vou só falar, ah, é esse aqui, né? Escolheu. Não. Eu vou dar um jogo para cada perfil de jogador. Então, já deixa o seu like nesse vídeo se você curtiu essa proposta, se inscreve no canal se ainda não está inscrito e vamos lá descobrir qual o melhor jogo de Pokémon para você começar aonde? No Nintendo Switch. Vem comigo! Se você está caindo agora de paraquedas e você é uma pessoa que já frequentou a franquia Pokémon no passado, você talvez tenha jogado os jogos de DS, Game Boy Advance, Game Boy Clássico. Tem 2 jogos que é interessante você pensar em começar no Nintendo Switch, caso você esteja buscando até um pouco de nostalgia, né? Que foi exatamente por onde eu comecei também no Switch, que é o Pokémon Let's Go. A gente tem a versão do Let's Go Pikachu e a versão do Let's Go Eevee. E Brilliant Diamond e Shining Pearl. Vamos por partes. Pokémon Let's Go, ele é um remake de um jogo clássico lá do Game Boy, que é o Pokémon Yellow. O Pokémon Yellow ele foi o último lançado da primeira leva, né? A gente teve Red, Green e Blue, e depois dos 3, o Yellow, completando ali, né, o quarteto, digamos assim. E o Pokémon Yellow, ele puxava um pouco das coisas do desenho animado, do anime, da animação, como você quiser chamar, para atrair talvez um novo público, já que o anime estava fazendo muito sucesso. Então, por exemplo, no Pokémon Yellow ali você tem a equipe Rocket com a Jessie James e o Meow, que tem né, no desenho animado. E alguns outros elementos, né? Tem a oficial Jenny, que é a policial ali, né? Puxa para a enfermeira Joy. Então, pega bastante os elementos de personagens que a gente tem na animação. Isso aqui é um remake bastante fiel, de certa forma, do Pokémon Yellow. Então, se você pegar esse jogo para jogar, você vai estar jogando aquela história clássica, né, de canto, que
que você começa na cidade de Pallet, vai subindo, derrota todos os líderes de ginásio, e o último que você vai enfrentar é o Giovanni, né? Eu não lembro o nome da cidade do Giovanni agora. Você que lembra de cabeça, já deixa aqui nos comentários qual a cidade do ginásio do Giovanni. Depois você luta contra o Elite Four, você vai passar pelo Lance, o treinador de dragões, e por último vai enfrentar ali o seu rival, que é o neto do professor Carvalho. E beleza, você tem aqui uma experiência ótima, fidedigna daquela época. Só que nem tanto. Esse jogo, ele foi o primeiro Pokémon lançado para o Switch. Então ele tentou atrair um público para o Switch, né? De uma forma que fazia sucesso na época, que era com o Pokémon GO. Caso você nunca tenha jogado, Pokémon GO é aquele joguinho que você joga no seu smartphone e você encontra os Pokémon na rua e você joga Pokébolas para capturar eles. Como se você estivesse dentro da Safari Zone, sabe? Bom, aqui é a mesma coisa. Você encontra os Pokémon selvagens, você vai até eles. Nesse jogo é o primeiro, eu acho. Eu acho que é o primeiro jogo de Pokémon que você não tem encontros aleatórios, o que é uma coisa que eu adoro e eu sempre quis no Pokémon. Você não entra no matinho e aparece um Pokémon de forma aleatória. Você entra na rota ali que tem Pokémon selvagem e eles vão spawnando, eles vão aparecendo no mato ali e tal. Só que você vê eles andando no mapa, então você pode ir até o encontro deles ou desviar deles caso você não queira fazer uma batalha. E aí quando você vai para captura, você tem simplesmente a opção de arremessar bolas nele, jogar uma frutinha, né, para deixar ele com uma captura melhor e tal. Então é basicamente igual uma Safari Zone o modo de captura desse jogo. Algumas pessoas não gostaram dessa mudança, eu sou uma dessas pessoas, desculpa. Mas eu adoraria se o Pokémon Let's Go tivesse sistema de captura original. Mas, ao mesmo tempo, você deve me perguntar, você acha esse jogo ruim? Não. Eu dou quase uma nota 10 de 10 pra esse jogo aqui. Porque ele, pra mim, tem o gráfico mais lindo de um jogo Pokémon do Switch. Quando você abrir, você vai ver. Os Pokémon, eles têm uma modelagem em 3D que é lindo, né? Eles são tão perfeitos, eles não têm serrilhado, não tem nenhum probleminha, que parece até que eles são tipo de massinha, sabe? Parece que eles são reais. É um negócio que eu não sei explicar. E a história do jogo é muito gostosa. Ele é um jogo extremamente fácil, tá? Um ponto positivo desse jogo aqui é que você pode jogar com a sua família. Caso você tenha filho, filha, né? Ou um cônjuge aí que você queira jogar, você pode jogar de dois, né? Você pode usar o próprio Switch aqui, ó, que tem dois controlinhos, cada um pega um controlinho, e aí cada um vai, né, jogar ali fazer as capturas, fazer as coisinhas em pares. Só que lembre, o jogo, ele é bastante fácil mesmo. Ele é muito tranquilinho, seu Pokémon ele upa bastante, o time todo upa ao mesmo tempo e vai embora, tranquilo passar da Elite Four zerar o jogo. E se você joga de dois, você deixa ainda mais fácil. Muitas pessoas que reclamam desse jogo reclamam da facilidade. Mas agora, vamos ser sinceros. Se você não fizer o Nuzlocke, você encontra dificuldade no jogo Pokémon? Porque, vou ser bem sincero, o que me faz ser apaixonado pela franquia Pokémon é exatamente ser um jogo casual. É um jogo onde você coleciona Pokémon, coleciona Shiny, você pode trocar Pokémon com seus amigos, né? Fazer interações com a comunidade. E o jogo ele só é divertido. Pra mim ele não precisa ser difícil. Mas tem algumas pessoas que acham que precisa. Essas pessoas então vão lutar atrás de um Nuzlocke. Porque nos jogos Pokémon a gente geralmente não vai encontrar dificuldade. Mas de todos, esse aqui é o que tem um nível assim de maior facilidade. É bom, talvez você queira colocar uma criança para jogar com você, né? Então, uma boa pedida. Outro que nós temos aqui é esse, carinho. Esse aqui é o remake de um jogo clássico, lá do DS. Os primeiros jogos de DS. No DS, a gente teve a primeira leva de jogos, né? Que mudou a forma que os sprites eram feitos e tudo mais. A gente passou a ter mais animações, né? Ficou bem mais interessante os jogos no quesito gráfico, no DS. E lá a gente teve Diamond, Pearl e Platinum, que foi a versão ali definitiva, né? E aqui a gente tem um remake dessas versões. O Brilliant Diamond e Shining Pearl é extremamente fiel aos jogos originais de DS. Basicamente aqui tá o mesmo jogo que você tem no DS. Igualzinho. Até os sprites, né? As modelagens, o bonequinho ele é chibi pequenininho que nem era na época. Muita gente reclama disso. Os gráficos do jogo, eles são todos meio bonitinhos, fofinhos, assim como eram os jogos antigamente, né, de Pokémon, nos portáteis. Isso é um ponto que me fez amar esse jogo. Eu nunca tinha jogado a quarta geração, e aí eu pude pegar esse jogo para jogar pela primeira vez. Eu me apaixonei tanto por esse jogo,
que hoje eu estou montando uma Pokédex 100% Shiny dentro desse jogo. Tem vídeo aqui no canal, postei recentemente, vou tentar deixar o card linkado aqui para você poder assistir. Mas esse jogo é muito legal. Ele é bom tanto para quem viveu lá em 2006, que eu acho que saiu Diamond Pearl, e também para quem nunca jogou e está querendo entrar agora no Switch e ter uma experiência assim similar ao que era no passado dos jogos de Pokémon. Algo bem linear, você seguindo as rotas do mapa, né, fazendo os encontros ali com os Pokémons e tudo mais. E o único problema desse jogo é que ele é um pouco arrastado. Eu acho que essa foi a maior crítica e que eu tenho que concordar com a comunidade. O jogo original da Diamond Pearl, ele é bem lento, né? Às vezes você entra numa dungeon lá, você fica horas pra sair dela, entra, vai. Então tem umas coisas nesse jogo que é muito demorado de acontecer. E isso às vezes te cansa. Mas assim, não estraga a experiência incrível que o jogo é. Né? Então, caso você esteja buscando um pouco de nostalgia, entrar no Switch com uma cara nova, mas com a sensação do passado, esses dois jogos são ótimos para você. E cada um tem a sua peculiaridade, né? Então, tá explicado. Agora, você tá buscando uma coisa mais atual. Qual jogo é uma boa pedida para você? Você quer, talvez, experimentar um meio termo? Um início, assim, de uma revolução no Pokémon? Sword and Shield pode ser uma boa pedida para você. Sword and Shield foi a primeira geração nova iniciada dentro do Nintendo Switch. Sword and Shield é a 8ª geração. Aqui, a gente tem um jogo, de certa forma, linear. A gente tem no mapa ali as rotas, as cidades, e a gente vai andando. Só que aqui a gente tem um jogo totalmente em 3D. Assim como no 3DS, né? Esse jogo bebe bastante dessa fonte. Ele pega bem uma transição. Só que esse jogo experimenta o tal do mundo aberto, que é o grande inimigo da Pokémon Company, né? Da Game Freak. Por quê? Eles ainda não conseguiram acertar em como fazer um bom... Na verdade, eu vou chegar lá. Eles têm um acerto no sistema de mundo aberto, só que o mundo aberto mesmo, né, e tal, eles ainda não conseguiram acertar muito bem. Esse jogo, ele tem o mapa, onde você anda de cidade em cidade, passa por rotas, entra em cavernas, só que uma parte desse mapa é o Wide Area, né, que é uma área de mundo aberto que você entra, vai explorando, andando pra lá e pra cá, e aí tem raids pra você fazer, vai aparecer ali as raids, né, que é o sistema implementado novo, né, que veio do Pokémon GO, eu acho que veio do Pokémon GO, porque a primeira vez que eu vi raid foi no Pokémon GO, né, e como que funciona a raid? Você tá no mapa, de repente tem uma raid ali, é um Pokémon que tá naquela raid, ele é um boss, né, um chefe, que você entra pra derrotar ele, e você entra com um grupo de pessoas, geralmente, vocês podem entrar com amigo ou com NPC mesmo, e aí você tem que enfrentar esse boss que é muito forte com o seu time de Pokémon, né? Às vezes com um Pokémon só. E essa é a ideia do mundo aberto, né? Você explora, você enfrenta NPCs, você pode jogar online, encontrar os amigos ali também na Wide Area. Mas a Wide Area ela teve vários probleminhas, né? Ela veio com gráficos ruins, bugs acontecendo, travamentos, né? Então a Wide Area ela é muito criticada nesse jogo aqui. Inclusive, esse jogo ele tem um probleminha pra mim, que ele é muito rápido. Diferente desse aqui, que é lento demais, esse é rápido. Você acaba o modo história dele rapidinho. E a história desse jogo é muito legal e ela te deixa com gosto de quero mais. Só que aí entra a tal da DLC. Você pode comprar o conteúdo pós-game desse jogo, né? E para jogar, a DLC desse jogo é fantástico. O pós-game é muito bom, mas infelizmente você vai ter que pagar também para jogar o pós-game desse jogo. Mas ele é sensacional, né? Esse jogo aqui é muito bom e ele pega bem essa transição. Muitas pessoas julgam esse jogo, falam que ele é ruim, falam que você não deve jogar, não sei o quê. E eu deixei ele pra jogar por último. E quando eu peguei ele pra jogar, foi uma grata surpresa. Eu amei o jogo. Principalmente porque eu já tinha passado por vários jogos de mundo aberto, de Pokémon. E aí eu cheguei nesse, e era mais linear, de você seguir o mapa, as rotas, vai de cidade em cidade. Eu tava sentindo um pouco de falta disso. Então esse jogo é bem legal por causa disso. E você também explora a Wide Area quando você quer, então você tem esses dois termos, assim, de dar um mundo aberto ao mesmo tempo e ao mesmo tempo você tem um mapa linear ali para você seguir. Então eu gostei bastante desse jogo e eu vou recomendar ele sempre porque é um excelente jogo. Até para você que tá pensando em entrar no Switch e você tá querendo fazer essa transição, muitas vezes de um jogo linear para um jogo de mundo aberto, né? Esse aqui é o melhor caminho. Muitas vezes você pega esse jogo aqui para tentar se acostumar com o sistema de mundo aberto para depois você partir para os próximos. A gente tem dois jogos que de fato meio que tem um mundo aberto, tá? Aí aqui nós temos Scarlet Violet e
o Legend Arceus. Tá. Beleza, vamos falar sobre o Arceus primeiro. O Arceus, ele não necessariamente tem um mundo aberto. Ele não é tipo um GTA da vida, que você sai andando sem parar pelo mapa e pronto. Não. O Arceus, ele tem um sistema de mapas, que cria um pseudo mundo aberto. Você tem um vilarejo, que é a Jubilife, que é onde fica a civilização humana, né? E ali você vai para as outras áreas que tem no mundo. Então é como se você tem um mapa e aí você vai telando, né, entre os pontos do mapa. Você vai dando um loading para cada área do mapa. Então em cada área é um pequeno mundo aberto, entendeu? Isso funciona muito bem porque dessa forma o jogo ficou extremamente bem polido, funcional, né? E esse jogo aqui é uma obra de arte, é um primor. Ele tem gráficos lindos, funciona bem e ele é um jogo ousado também e inovador. Aqui nesse jogo, né, a gente que está acostumado a fazer os encontros com os Pokémon ali, né, de entra, joga seu Pokémon para batalhar e tal. Esse jogo ele deixa o Pokémon mais realista, né? Pra galera que curte uns RPGzinhos assim, né, jogos de RPG e tal, de exploração, vai amar esse jogo. Mas talvez a galera que tá procurando alguma coisa de Pokémon mesmo, pode não gostar tanto. Eu afirmo claramente que esse foi o melhor jogo criado de Pokémon pro Switch, mas é o que eu menos gostei de jogar. Aí você me pergunta, você acha que ele é ruim por causa disso? Não, eu ainda acho ele o melhor jogo de Switch, mas eu gostei mais de todos os outros. Porque esse cara, ele tem várias temáticas que fogem um pouco do padrão do Pokémon, né? Aqui, por exemplo, você faz o que acho que todo jogador de Pokémon, muitos, pediam por muito tempo. Que é você poder brigar com o Pokémon ali, sair no soco, tá ligado? Na mão e tal. Não tem bem isso aqui, mas você consegue sair, entrar no modo stealth, assim, se agachar e bem devagarzinho, entrar atrás de uma moita, atrás de uma árvore, lançar uma bomba de gás para poder confundir os Pokémon, né? Jogar uma Berry para fazer o Pokémon comer a Berry, e aí você arremessa a Pokébola, você pode lançar seu Pokémon, e se você der mole ali, o Pokémon te vê e vir atrás de você, e ele te atacar. Você pode até ser nocauteado e acabar parando lá na cidade de volta, perder seus itens, né? Porque você foi atacado por um Pokémon. Então você pode ser nocauteado por Pokémon selvagens. Você toma dano, né, de queda, você toma dano do Pokémon te atacando. Então tem tudo isso dentro do jogo. Ele tem muito aspecto de RPG. O que eu tô falando aqui pra você, você deve estar pensando assim, caramba, que fantástico, né? E realmente é fantástico. Mas o que me encanta no Pokémon não é essa inovação. É o jogo do jeito que ele sempre foi. Então é por isso que esse é o jogo que eu menos gostei do Switch. Mas eu claramente digo que é o melhor de todos, né? Então assim, ele é bem diferente dos outros. Ele vai te trazer uma experiência de exploração e uma experiência de RPG. Pra você ter uma ideia, nesse jogo aqui, você tem quests e side quests. Você vai, encontra o NPC, conversa com ele, ele te passa uma quest pra você fazer. Você faz a quest, volta, ele te dá uma recompensa. O jogo é totalmente numa pegada de RPG mesmo, né? O que é legal, o que é bem legal. E, enfim, esse jogo tem um pseudo mundo aberto, mas tem essa pegada RPG que foge bem do clássico do Pokémon, né? Então, se você acha isso interessante, se você acha que isso vai ser uma experiência bacana pra você, eu recomendo você começar por aqui, né? Esse jogo é muito bom. Bom, o último é Scarlet Violet, e esse é o jogo mais polêmico de todo o Switch. Eu costumo dizer que se esse jogo nunca tivesse sido lançado, a gente nunca teria discussão de que os jogos de Switch são ruins, ou os jogos de Switch só vendem bem porque o Switch é um sucesso, os jogos não são bons e por aí vai. Esse aqui é um dos melhores jogos já criado pela Game Freak de Pokémon. E ao mesmo tempo, ele também é um dos piores já criados pela Game Freak de Pokémon. É confuso, né? Bom, eu explico. O modo história desse jogo é o melhor de todos disparado. Nunca um jogo de Pokémon teve um modo história tão bom, tão envolvente, cativante, né? E com assuntos, assim, do nosso cotidiano, igual esse cara aqui, né? É bem legal, tipo, o modo história ele se divide em alguns pontos, né? Porque o jogo é bem mundo aberto. Você tem quests principais para fazer e cada quest você meio que vai indo para como se fosse um universo diferente, de história, no caso. Você tem uma parte que trata sobre bullying, né, e problemas relacionados a isso, a como a exclusão, né, das pessoas nas escolas e tal pode criar jovens agressivos, né, e tudo mais. Tem um outro lado que fala sobre abandono parental, né, fala também sobre vínculo que você tem com amigos e tudo mais. Então,
parece até uns temas meio clichê, mas a forma que é abordada nesse jogo é bem legal. E você se sente tocado, assim, sabe? De forma sentimental, porque você entra mesmo no papel ali, você entende o que está acontecendo, e muitas vezes você já até passou na vida por alguma desses traumas, então você realmente entende ali e, sabe, vivencia no jogo. Eu achei muito legal o modo história desse jogo, ele é sensacional. E esse jogo de fato tem um mundo aberto. O mundo é totalmente aberto, você pode sair explorar o quanto você quiser, fazer o que quiser, não importa por qual ginásio você comece. É claro que vai ter uns que com Pokémon um pouco mais difícil, você pode sofrer no começo, mas você é livre para fazer o que quiser nesse vasto mundo de Paldea. O problema aqui é o primor gráfico desse jogo, né? A parte de refino dele, né? O polimento do jogo. Ele foi lançado todo errado, ele claramente ficou faltando alguns meses, talvez um ano, de polimento para esse cara sair, mas ele acabou sendo lançado às peças. Ele veio com gráficos todos zoados, serrilhados, com bugs e glitches acontecendo em algumas pessoas azaradas aí. E ele passou por alguns patches de correção. Hoje ele tá ótimo. Ótima palavra forte, né? Mas ele tá muito bom, né? No quesito gráfico ele ainda deixa um pouco a desejar. Quando você entra em partes com água, dá umas travadinhas, dá uns negocinho ali. Umas partes com muita animação, bastante coisa acontecendo, pode dar uma queda de FPS. Mas no geral, os gráficos melhoraram bem. E o jogo tá excelente, jogável, né? Tá maravilhoso. E aqui você vai ter a experiência de jogar o mundo aberto. Não só isso. Se você é uma pessoa que gosta de jogar o competitivo do jogo, esse aqui é o único caminho para você, tá? Porque é aqui que tá rolando o VGC. O VGC é o sistema ali de torneios, de ranqueado e tal, de batalhas de Pokémon. E se você quiser participar do VGC, você precisa jogar pelo Pokémon Scarlet e Violet, né? Então se você está buscando competitivo, você só tem essa opção, né? Até porque a gente já teve um dia o VGC aqui, né? Mas esse jogo já caiu, né? Ele já foi rebaixado e agora esse aqui é o atual. Assim como quando sair a 10ª edição, geração. Esse aqui também provavelmente vai de lado e vai ter a nova geração rolando VGC. Bom, então é isso, galera. É isso que eu posso dizer para você que está pensando aí muitas vezes em começar no Pokémon. Mundo aberto, VGC, jogar competitivo, batalhas, fazer raids e tal. Aqui, você que está querendo pegar a transição de jogos antigos para os jogos atuais, é uma ótima opção. Aqui, se você curte RPGs clássicos, né, do jeito que eu expliquei aí, isso aqui é uma boa pegada. E os dois aqui para relembrar bons momentos, e esse aqui ainda tem um fator de você poder jogar com a família, né, se divertir e tal. Inclusive fazer Shiny Hunt nesse jogo aqui é muito divertido, ainda mais se você estiver fazendo com mais de uma pessoa. Bom, é lógico que a gente tem também alguns jogos spin-off, né, aqui no Switch. Aqui atrás mesmo na minha estante eu tenho alguns, né. Eu tenho o jogo do Detetive Pikachu Returns, eu tenho o Pokémon DX Tournament, tenho o Mystery Dungeon também, né, de Switch, tenho o Snap. Mas assim, os spin-off eles são jogos já assim, bem casuais. Eu só recomendaria se você fosse assim, um fã assíduo de Pokémon. Até porque o Detetive Pikachu é uma light novel, bem fraquinha, com uma pegada meio infantil e ao mesmo tempo só tá em inglês, né? Então é difícil uma criança no Brasil conseguir curtir esse jogo, então nem deixo recomendação. Pokémon Snap é um jogo de tirar foto. E o Pokémon Tournament DX é um jogo de luta, se você gosta de luta, né? Bom, é basicamente isso. Então os spin-offs eles são bem mais complicados de avaliar. Talvez um dia eu faça um vídeo só sobre os spin-offs de Pokémon do Switch, né? Até lá eu quero testar todos, eu não testei todos ainda, por mais que eu tenha o Pokémon Tournament DX que eu ainda não joguei. E o Snap e o Mystery Dungeon eu nunca nem vi. E eu gostaria de testar eles um dia e trazer um review aqui no canal. Mas então é isso, eu espero que vocês tenham curtido essa pequena review que eu fiz, né? Pra você que tá começando muitas vezes no Switch agora, assim como eu, né? Eu caí de paraquedas no Switch ano passado, bem no começo do ano. E aí eu gostaria de ter visto uma sugestão dessa pra iniciar minha jornada, né? Porque minha jornada foi totalmente caótica. Deixa eu contar pra vocês agora. Eu comecei no Let's Go. Aí depois do Let's Go, eu fui direto pro Scarlet. Aí do Scarlet eu fui pro Brilliant Diamond. E aí do Brilliant Diamond pro Arceus. E por último, Sword and Shield. Então foi uma loucura. Então fica a dica aí pra você, né, de qual é o melhor pra você começar. Quais as peculiaridades de cada um. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Se curtiu, já deixa o like aqui, se inscreve no canal se não tá inscrito. E compartilha com um amigo ou uma amiga que tá pensando em pegar o Switch. Ou já tem Switch e muitas vezes só não começou ainda a se aventurar pelo universo de Pokémon.
E só lembrando que esse vídeo tá acabando aqui, mas se você quiser continuar batendo um papo comigo, é só clicar no botãozinho Seja Membro aqui embaixo, ver como é que funciona, que tem um tier ali do Seja Membro, para você que quiser entrar lá no nosso grupo do WhatsApp, onde a gente fica batendo papo sobre Pokémon, a gente faz trocas e batalhas e muito mais. Belezinha? Então é isso, galera, vamos ficando por aqui. Até o nosso próximo vídeo e falou!